isto não vem de vocês, não é somente a graça e a fé, mas é todo o processo que ele inicia no versículo 1. Porque no capítulo 1 são duas orações, ele louva a Deus, ele fala um pouco com os Efésios, mas são adorações. No capítulo 2 ele começa um assunto, e o assunto envolve coisas que são masculinas e femininas dentro do gênero do texto aqui, ou seja, inúmeras coisas, que incluem a nossa salvação, inclui a fé, inclui a graça de Deus, inclui a graça que nos conduz a Cristo, que nos mantém em Cristo, e tudo isto não vem da gente, é dom de Deus, não vem da gente. E ele repete com outra palavra, quando ele diz não vem das obras para que ninguém se glorie, porque se viesse de nós, chegaríamos no céu batendo no peito dizendo o seguinte: sabe por que eu estou aqui, você não está, você aí do outro lado do abismo, que está aí junto com o rico, e eu estou aqui junto com, lembra da parábola do rico e do Lázaro? Eu estou com o Lázaro aqui, ó. Você está aí com o rico queimando. Agora, sabe por que você está aí? Porque você não foi inteligente que nem eu, porque você não decidiu que nem eu. Se você tivesse parado de viver a vida podre que você estava vivendo e tivesse tomado a decisão que eu tomei e feito as coisas que eu fiz, você estaria aqui agora, olha, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz a coisa certa, eu parei, eu pensei, eu raciocinei. A gente vivia junto. Eu falei, quantas vezes que eu não falei para você? Por que você não escutou tudo que eu falei? Ou seja, se nós chegarmos no céu com essa atitude, pode ter certeza que algum anjo vai chegar do nosso lado e vai dizer o seguinte: parabéns, que toda a honra e toda a glória seja dada a você. Você merece. Você é o cara, né? Por quê? Porque é lógico, você está aqui por teu mérito, por tuas obras, que toda a honra e toda a glória sejam dadas a você. A Jesus também, né? Mas Jesus fez a parte dele, você fez a sua parte. Então 50% para cada um. Não, aí você vai ser piedoso. Não, 90% foi Jesus, eu só fiz 10. Ok, então 10% de glória para você. O problema é que a Bíblia fala que não existe nada de glória para nós, que todo o mérito é dele, que toda a glória é dele. E não é que a gente vai ser bonzinho e vai dar glória para ele, é porque se não fosse pela bondade dele, pela riqueza da tolerância dele, se não fosse pelo sacrifício dele, se não fosse 100% totalmente por ele, nós ainda estaríamos mortos. Mas o problema é que a gente é tão cego para perceber isso, mesmo depois da conversão, que mesmo depois da conversão a gente ainda acha que não, que a gente é mais do que os outros, e que a gente seria capaz, mas o fato é que não. E mesmo que nós tivéssemos feito alguma coisa certa e boa nessa vida, se é que assim a gente pode dizer, não é? Ainda assim isso não seria reputado por Deus como algo, olha, parabéns, pode vir para o meu lado aqui porque você fez alguma coisa boa. Porque o que Paulo diz aqui no versículo 10 é que nós fomos criados para fazer coisas boas. Boas obras, decisões certas, são a nossa obrigação, nós somos feitos para isso. É como Deus fez eu ia falar jabuticaba, mas não é bom usar isso. Deus fez, sei lá, a laranjeira para dar laranja, não fez? Deus fez o gato para ser gato, para miar. Deus fez o cachorro para latir. Deus fez a vaca para ser vaca. Deus criou você para fazer o bem. Só que a gente vive num mundo tão mal que quando alguém faz o bem, Deus tem que levar isso. A gente acha que a gente tem que bater palma, a gente tem que noticiar isso, porque a gente vive num contexto de tanta maldade que quando alguém faz o que é certo, parece que isso é mérito. Não, é obrigação. Nada mais do que obrigação. O problema é que a gente faz muito pouco o que é certo. Portanto, a primeira parte do texto, que é essa que termina no versículo 10, ela mostra a vida e a morte. Esse é o estado do ser humano, da humanidade como um todo. Aos olhos de Deus só existem dois grupos de ser humano, os mortos e os vivos, espiritualmente falando. E Paulo está dizendo, todos nós estávamos mortos, mas pela graça de Deus Ele nos uniu a Cristo e agora estamos vivos para Deus. Vivos para entender o que é o pecado, vivos para entender quem éramos, quem somos e quem seremos, vivos para não voltarmos mais atrás, vivos para não andarmos mais como andamos, para não amarmos mais o que amávamos, para não detestar o que detestávamos, mas vivos para que agora possamos olhar para o único lugar onde deveríamos sempre olhar e viver como deveríamos viver. Bom, então ele termina colocando esse ponto do pecado para a salvação, do túmulo, da sepultura para o trono, da sepultura de mortos que agora são unidos a Cristo e agora ressuscitados vão se assentar com Cristo, da sepultura
para o trono. E aí ele começa o verso 11 e vai até o 22 dizendo assim: portanto, ou seja, tendo tudo isso em mente, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, estrangeiros, vocês não eram judeus, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Explicando aqui, circuncisão era o sinal da aliança. Então, os circuncidados eram quem tinham aliança com Deus, eram salvos, quem ia para o céu. O incircunciso é quem não tem aliança. Então, se não tem aliança, não vai para o céu. Paulo está dizendo, antes de Cristo, todos vocês eram incircuncisão, vocês iam para o inferno. Vocês estavam separados da aliança, por aqueles que estavam na aliança e que são chamados de circuncisão, o judaísmo daquele tempo. Verso 12, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunhão de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Vejam como Cristo é o centro, é por meio de Cristo, é unidos a Cristo, ressurretos com Cristo, assentados com Cristo, pelo sangue de Cristo. Porque Ele, Cristo, é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só. Na sua carne derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Por isso o título do meu livro é Unidos pela Cruz. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, que eram judeus. Porque por meio dele, Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Esse texto é tão maravilhoso, né? Paulo ele é tão rico aqui em ilustração, em ilustrar o nosso estado. Dois povos separados, dois povos em inimizade, porque era assim que os judeus viam os outros, que os outros viam os judeus. Aliás, até hoje assim. Mas ele está dizendo, Cristo destruiu isso. Não existe mais inimizades entre as pessoas. E não existe mais a pior de todas as inimizades, que é a inimizade das pessoas com o seu Criador. Porque Cristo veio e destruiu isso. O abismo que havia entre a humanidade e Deus foi desfeito por meio de uma ponte que Cristo construiu com 2 pedaços de madeira. A cruz é a ponte que nos reconcilia com Deus. Mas além disto, a cruz faz com que nós nos reconciliemos uns com os outros também. Toda a inimizade, toda a falta de perdão, toda a raiva, todo o rancor, toda a amargura, tudo aquilo que nos fere, nos destrói e nos separa, pode ser reconciliado e restaurado por meio de Cristo. Aqueles que são a incircuncisão, que estão espiritualmente distantes, espiritual e culturalmente também, dos judeus, agora são unidos a eles, debaixo de uma mesma promessa. Antes nós estávamos sem Deus nesse mundo, é o que ele diz no verso 12, e essa é uma das descrições mais tristes do estado nosso fora da aliança. Fora da aliança é sem Deus. Tem gente que fala, não, Deus não está. Se você está sem Deus no mundo, é sem Deus no mundo. Não existe essa ideia que é muito popular de que todos são filhos de Deus. Não, Deus não tem isso. Se a pessoa não se arrepender dos seus pecados, e se a vida dela não for uma vida de comunhão com Cristo, de união com Cristo, essa pessoa está sem Deus. Ela está sendo conduzida, guiada por aquele que é descrito no verso 2, o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Não tem atuação de Deus, muito pelo contrário.
O verso 3: mas agora, pelo sangue de Cristo, a reconciliação acontece. Agostinho dizia que sem Cristo a distância é infinita. Sem Cristo nós nunca poderíamos nos voltar para Deus. É Cristo que nos traz para casa. Um puritano chamado John Flavel, ele diz que a cruz de Cristo é essa ponte que nos traz de novo para a nossa verdadeira casa. Nós éramos esses gentios, como órfãos de uma cidade, que moram na sarjeta, que não tem casa, não tem pai, não tem mãe, não tem direito, não tem nome, é só um andarilho, é só um mendigo, é só alguém que não tem casa, e que quando morrer vai ser enterrado como um indigente. Esse é o nosso estado. Mas a cruz, ela faz com que nós sejamos recebidos, adotados, nomeados e inscritos no livro da família real. O poder da cruz é inimaginável, é incompreensível, está além da... A gente até pode, a gente é capaz de entender alguns traços da cruz, e a gente é capaz de ser grato por ela, mas ela fez infinitamente mais do que a nossa mente é capaz de alcançar. E essa unidade que Paulo vai descrever do 11 ao 22, de que nós agora temos com Deus, é a unidade que faz com que um novo corpo, uma nova família, um novo santuário exista. O santuário que os judeus batiam no peito que existia em Jerusalém, e que Jesus disse que seria destruído, que Paulo grita a todas as igrejas que de fato foi destruído, porque o santuário não está mais ali, ele está em Éfeso, está em Filipos, está em Tessalônica, está em Roma, está em Corinto, está em Brasília, está em Araraquara, está em Niterói. Ele está em todo lugar onde há pessoas em cujas vidas o Espírito de Cristo habita. Pessoas seladas, pessoas que são verdadeiras pedras vivas, como Pedro escreveu, e que estão sendo colocadas nesse edifício, até o dia em que a última pedra viva for colocada e Cristo volta para receber a sua igreja, como o apóstolo Pedro também escreveu. O propósito de Deus, como a gente vê aqui no verso 16, é essa reconciliação, não só nossa com Ele, mas de ambos, dos povos, sendo um só povo com Deus. Ou seja, a cruz é o ponto de convergência. É o que João Calvino dizia: não existe reconciliação sem o sangue de Cristo. Mesmo que você entenda que você é um pecador e queira buscar a Deus, você jamais poderia fazê-lo se Cristo não tivesse derramado o sangue dele por você, se na cruz do Calvário ele não tivesse sido sacrificado como um cordeiro pelos nossos pecados, se ele não tivesse tomado sobre ele a nossa culpa e tomado sobre ele as nossas transgressões, não haveria reconciliação, porque ele fez o que fez por nós na cruz. É que hoje nós podemos cantar a Ele. Ou seja, o Evangelho anuncia tanto que a gente estava longe e que agora nós somos trazidos, como anuncia também quem é o nosso real estado, qual é o nosso real estado agora. Somos filhos deste rei, somos herdeiros desse reino, e é óbvio que isso nada tem a ver com as coisas desse mundo, com as cobiças pelas prosperidades desse mundo, mas tem a ver com a prosperidade da nossa alma, com a nossa paz interna, com a segurança do que está por vir e com esse anseio maravilhoso pelo dia em que tudo isso estará concluído. Não pode existir paz onde não há um coração e uma alma em que a fé tenha sido colocada ali. Lembra que Paulo escreveu em Romanos 5:1, que nós somos justificados por meio da fé. Justificados, pois, por meio da fé, temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Esta fé em Cristo, que Cristo fez o que fez por nós, é o que nos reconcilia e nos torna um novo templo, lugar onde Deus habita, lugar onde a igreja está, lugar onde há plenitude de vida. Mas, para concluir aqui, fé, ele destaca isso nas duas partes. Na primeira parte, do verso 1 ao 10, falando da fé algumas vezes, especialmente no versículo 8, e depois na segunda parte, do 11 ao 22, ele também destaca a fé aqui algumas vezes.
falando que é por meio dela que nós nos unimos a Cristo, e aí a reconciliação acontece, não só com Deus, mas ela pode acontecer entre nós também. Fé. A fé é algo que Deus nos dá porque Ele é bom. Mas como assim Ele dá a fé? E o que é isso, né? Bom, isso é graça de Deus. Embora Ele tenha dito aqui em Efésios 2,8, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, é pela graça e somente pela graça. Por isso, um dos lemas da reforma é somente a graça, sola graça, e aí em contradição em contraposição com as obras, para que a gente não bata no peito dizendo estou aqui porque eu fiz por merecer, não vai ser assim, obviamente. Mas não é somente a graça, mas é também somente pela fé. Agora eu vou terminar indo para alguns lugares na Bíblia com vocês. Vamos começar em Romanos 2,4. Abra lá comigo rapidamente, Romanos 2,4. Onde nós lemos mais uma vez da riqueza dessa graça, e é somente por ela. Romanos 2,4 lemos assim: ou será que você despreza a riqueza da bondade, a bondade aqui é graça também, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Como é que você se arrepende? É por causa da bondade de Deus, que te levou ao arrependimento. Vamos ler de novo? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? É a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Quando? Quando a gente crê. Mas será então que o crer é nosso? Agora vá para Romanos 10, por favor, comigo. Um pouquinho aí depois, no versículo 17. Romanos 10, 17 diz assim: e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação de Cristo. Ou seja, a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação de Cristo. Ok, então a fé vem, mas vem da onde? Ela vem da minha cabeça, porque eu tenho que acreditar, não é? Eu que creio, ela vem, tipo, eu ouvi a pregação da palavra de Cristo e a fé veio. Ela já estava em mim, como alguns acreditam, mas ela estava ali meio que adormecida, e ela apareceu, ela veio, é isso? Não é isso. Agora, segura um dedinho aí em Romanos, e com o outro vai para Hebreus 12, porque depois a gente vai voltar para Romanos de novo para terminar. Segura com um dedo em Romanos 10 e vá com outro dedo lá para Hebreus 12, 2, para a gente ver de onde vem a fé que a gente tem. Se você diz eu tenho fé, eu já me arrependi, a gente já leu que é a bondade de Deus que nos levou ao arrependimento. Mas e a fé? A fé vem da onde? Hebreus 12, 2. Hebreus 12, 2 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador do quê? Da fé. Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Aqui o Espírito Santo diz para nós que Jesus é o autor da nossa fé e é o consumador da nossa fé, é aquele que imputa a fé em nós, que coloca a fé em nós. Isso que significa consumar, é colocar em. Ele é o autor e ele é o consumador da nossa fé. Mas quando ele faz isso? Aí volta para Romanos 10, é quando a gente ouve a pregação da palavra de Cristo, e aí a fé vem de onde? Hebreus 12, 2 fala, vem de Jesus, ele é o autor, não vem de mim, não vem do pastor, não vem da música, não vem do livro, não vem da capacidade de retórica do excelente pregador. A fé vem do autor da fé, e que consuma essa fé, quando a palavra desse autor, a palavra de Cristo é pregada ao meu coração. E saber que tudo isso é pela bondade de Deus, que quando me deu olhos para ver e um coração sensível e quebrantado para crer, me mostra quem eu sou e me faz arrepender dos meus pecados. Naquela hora eu não vejo nada disso, porque naquela hora sou eu que estou me arrependendo, e sou eu que estou crendo. E é muito tempo depois que eu vou entender que se não fosse Ele me tocando, eu nunca teria ido a Ele. Se não fosse Ele me amando, eu nunca amaria a Ele. Se não fosse Ele soprando em mim pelo seu Espírito, eu nunca entenderia o que Ele fez por mim. É o que Jesus disse para o Nicodemos. Aquele que é nascido de novo, aquele que é nascido do Espírito, é como alguém que é afetado pelo vento, porque ele compara o Espírito Santo com o vento. O vento você não sabe de onde vem nem para onde ele vai.
E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você não sabe de onde o Espírito vem nem para onde ele vai. Mas quando ele passa, ele causa transformação, quando ele passa na vida de alguém. Como quando um vento impetuoso passa numa região, derruba galhos. Você não estava ali, mas quando você passa e viu árvore caída, carro virado, telhado, casa destelhada, você fala, nossa, ventou muito aqui. Porque o vento forte, ele deixa sinais de que ele passou ali. Cristo está dizendo isso, o Espírito é como o vento. Quando esse Espírito passa na sua vida, e todo aquele que é nascido do Espírito, Jesus fala, quando o Espírito passa em sua vida, ele causa sinais. Quais? Arrependimento, fé, segurança, tristeza pelo seu passado e pelo seu pecado. Frutos que são do Espírito e que agora estão unidos à sua própria vida. Estão em você esses frutos. Mas é obra dele. A graça, a fé, Cristo. Somente a fé, somente a graça, somente Cristo. Somente por meio daquilo que a gente aprende nas Escrituras, porque no final tudo será somente para a glória de Deus. E aí eu encerro com Romanos mesmo, 11, verso 36. Veja o que esse texto diz para nós, Romanos 11, 36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Qual é o assunto do capítulo 11? Paulo termina Romanos 11 falando isso que a gente leu. Qual é o assunto do capítulo 11, do capítulo 10, do capítulo 9? É salvação. É a salvação da nossa vida. E para coroar esse assunto, ele termina dizendo, é dele a salvação. É por meio dele a salvação. E é para ele a salvação. Por isso que a ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A ele somente será a glória. Às vezes eu escuto pessoas querendo justificar que tudo bem, é de Cristo, mas eu que vou receber a coroa. Por que ele vai me dar coroa se eu não faço nada? Coroa é só de alguém que recebe, que merece. A gente tem que perseverar até o fim, vai receber a coroa. Só que assim, a gente lê só o que a gente quer, né? É muito legal quando a gente olha para Apocalipse e a gente lê com calma o que está ali. Essas pessoas que já chegaram lá na visão do João e que já receberam essas coroas, se você já leu Apocalipse, você vai lembrar. Somos nós, é uma visão que ele tem da gente, é uma visão nossa, do nosso futuro, com a nossa coroa na cabeça, que a gente não sabe se é simbólica ou física, mas fato é que João viu que aqueles que estavam diante do Cordeiro tiraram a coroa das suas cabeças, colocaram as suas coroas diante do trono e disseram, somente a Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Somente ao Cordeiro de Deus, que foi morto pelos nossos pecados, seja a glória. O fato de Deus nos dar coroa também é bondade. É como se Ele corresse por nós e no final nos desse o troféu, ou a medalha, ou qualquer coisa assim. Ou seja, a cruz, ela não apenas nos salva individualmente, mas ela nos une a Deus e ela nos une um ao outro. E Paulo quer mostrar aqui que há uma beleza nessa unidade e que nós precisamos entender isso. Existe uma salvação coletiva, num certo sentido, como muitas vezes era falado sobre a salvação de Israel. Não que um povo é eleito e salvo, porque Jesus não morreu por povo, Jesus morreu por pessoas. Mas essas pessoas, elas são colocadas em um povo, porque Deus, quando olha para nós, Ele vê e faz de nós, como povo, esse lugar onde Ele habita. A igreja é esse castelo de Deus em meio a esse mundo caótico que jaz no maligno. E os tijolos ou as pedras desse castelo são as vidas, são pessoas vivas, unidas pela argamassa da graça, umas às outras, lavadas e polidas pelo sangue do Cordeiro. A igreja, ela é como essa catedral em construção ainda, e cada pessoa é uma pedra viva, talhada pela graça e posicionada com precisão pelo Espírito Santo, com os propósitos de Deus, que ainda estão a se desenrolar nesse mundo que a gente vive. Cristo, Ele não morre apenas para tirar a gente do inferno. Cristo morreu também para nos levar ao corpo. E a gente deve viver como essas pedras vivas, ligadas umas às outras. Por isso, considere, mediante aquilo que o capítulo 2 trata,
pensar na reconciliação que você é chamado para ter. Em primeiro lugar, vertical. Eu não sei como está a tua vida com Deus, se você está em comunhão com Deus, ou se você está longe dele por alguma razão, se você tem tido uma vida devocional diária, se você tem constantemente buscado o Senhor na palavra, se você tem tido alegria para falar com Ele todo dia, orar, lembrar dele, como o Renato nos lembrou do Spurgeon, que não se lembra de 15 minutos da vida que passou sem lembrar de Cristo. Talvez façam dias que vocês não façam uma oração, que você não lê a palavra, que você não tem um momento devocional. Enquanto nós estivermos vivos, a palavra reconciliação, ela está na agenda de Deus. Deus, ele enviou o Filho dele, e Jesus passou por tudo que passou para nos reconciliar. A gente precisa voltar. E considere também que essa reconciliação não é apenas vertical, mas horizontal. Se você de alguma maneira está separado de alguém, está ferido com alguém, e precisa buscar o perdão ou pedir perdão e a restauração com alguém, entenda, você não vai conseguir isso sozinho, sozinha, sem Cristo. E se parece difícil demais para você buscar a reconciliação, entenda que com Cristo ela não só se torna possível, mas é Cristo quem vai carregar esse fardo e dar a você a força que você precisa para fazer aquilo que você deve fazer aos olhos de Deus. Ele é o Senhor da restauração, da reconciliação, Ele é o príncipe da paz, Ele é a nossa paz e Ele é a paz que se tornou possível também entre todos os homens. Que nós nunca nos esqueçamos dessas verdades preciosas, porque nós precisamos delas na vida que nós vivemos aqui nessa terra. Vamos orar e esperar aquilo que o Senhor terá a nos dizer amanhã, continuando no capítulo 3. Obrigado, Senhor, obrigado por ter inspirado o teu servo Paulo para escrever tudo que ele escreveu nessa epístola. E obrigado por nos lembrar, por meio dele, de que graças a Cristo nós podemos ter paz com o Senhor. Podemos ter paz uns com os outros, podemos ter paz de que nós não estamos mais na vida e no meio daqueles que outrora viviam debaixo de condenação, perdição, guiados pelo príncipe da potestade das trevas. Obrigado, Senhor Deus, pela boa obra que o Senhor começou na nossa vida e pela promessa de que aquilo que o Senhor começou, o Senhor vai concluir até o dia de Cristo Jesus. Não deixa a gente atrapalhar a tua obra. Não deixa que o nosso coração se afaste de Ti e cometa coisas e ame coisas que nos afastem de Ti e nos tornem mais parecidos com este mundo do que com a pessoa bendita do nosso Redentor. Que o Senhor reacenda no nosso coração, se percebe que nele está apagada a chama desse primeiro amor. Que o Senhor nos reavive, nos revivifique, nos renove, nos desperte, para que dentro do nosso coração exista a mesma alegria e gratidão que estavam no coração de Paulo quando ele escreveu esses 2 primeiros capítulos desta carta. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Obrigado, pastor Nilson. Queridos, vamos ficar em seu lugar, nós vamos encerrar este momento. Daremos continuidade amanhã às 19h30. Estaremos aqui reunidos para a glória do nosso Senhor Jesus. Nós louvamos o Senhor porque chegamos até aqui com 2 exposições em que o Senhor Ele fala aos nossos corações pela pregação do Evangelho. Possamos guardar cada palavra dessa e seguir diante desse chamamento lindo de sermos a Igreja de Jesus. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, nós Te louvamos, nós Te agradecemos por esse tempo, por cada palavra, ó Deus, dita, ó Deus, às nossas vidas. Nós sabemos, ó Deus, que uma oportunidade preciosa que temos em cada momento, em ouvirmos o Evangelho, ó Deus, que nos salva, que nos liberta e nos transforma. Senhor, a nossa oração é que possamos ser conduzidos aos nossos lares em paz, que estejamos sempre com corações gratos ao Senhor. Guarda, Senhor, cada um aqui, ó Deus, no regresso, e que amanhã, ó Deus, tenhamos uma sexta-feira tão abençoada, um dia tão lindo e cheio da Tua presença,
e que estejamos aqui reunidos, ó Deus, com uma vida inteira disposta em buscar ao Senhor, em, ó Deus, ouvir e se deliciar da Tua palavra em todos os dias do nosso viver. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Nós te louvamos e te bendizemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe os amados irmãos. Opa! Vamos lá então. Deixa eu abrir aqui. Você estudou no Jumper que ano você estudou lá? De 2008 a 11. Você teve aula com meu pai? Quem é seu pai? Tarcísio. Ah, você é filho do Tarcísio? Que legal. Tarcísio, né? Rapaz, eu não lembro eu lembro que eu era muito amigo dele lá. A gente teve muito contato. Mas eu não lembro se ele deu, porque ele não é na área de história, é? Não. Então, ele acho que é Novo Testamento? Não, Antigo Testamento. Antigo Testamento, é. E a minha especialização foi em História. Ah, tá. Você teve com o Alderi? Alderi e vários outros, mas principalmente com o Alderi. Ele foi meu orientador, né? Mas eu não sei porquê, eu estava muito próximo do seu pai e de outros irmãos. Ele está ainda lá dando aula? Não, ele está agora aqui em Brasília. Em Brasília, né? Eu sei que ele está aqui há um tempo. De vez em quando vai para São Paulo dar uns módulos. Né? Ah, legal. Mas que legal. Então, ó, final do 1, né? Isso. Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para o seu cabeça sobre todas as coisas deu à igreja, o qual é o corpo plenitude daquele que tudo enche todas as coisas. Então vamos por parte. Que parece... Bom, lembra que você falou de Romanos 11,